Então, como eu estava falando para vocês, quando vocês começam a perder a confiança em vocês mesmos, e isso vai sempre refletir nas operações de vocês. Querendo ou não, isso vai refletir nas operações de vocês. Por quê? Porque o trade é o reflexo de quem nós somos. O trade sempre vai ser o reflexo de quem você é. Então, assim, se você pegar e você ficar contando essas mentirinhas para você, você não vai conseguir performar. Você vai até, sei lá, tapear, fazer um diário para tentar mostrar para mim um diário legal, um diário interessante, mas para você, você não mente. E toda vez que você contar essa mentirinha para você, você vai se autoafirmando que você não é confiável para você mesmo. E isso destrói com qualquer um, destrói com a autoconfiança, destrói com tudo em qualquer um. E hoje eu quero te convidar, na verdade, eu quero te encorajar para que você mude essa história na sua vida. E assim, eu acho assim muito importante você fazer uma lista das mentirinhas que você conta para você e assumir um compromisso. Faz uma carta para você no qual você faz um pacto com você mesmo, no qual você se compromete a não fazer mais isso. Acho que isso é fundamental. Tudo que a gente faz, documenta e assina, se você quebrar isso, então a tua vida tá muito feia, gente, se você chegar a quebrar isso, porque o compromisso que você faz com você mesmo é a coisa mais séria que nós temos. Então hoje eu quero te instigar a ser confiante. Eu não estou falando para você pegar e fazer 1000 coisas de uma vez. Ah, Flávia, eu não consigo ler 10 páginas de livro, leia dois. Aí, se você conseguir ler dois em uma semana, você fez tudo o que você precisa fazer, começa a ler cinco na próxima. Dê 10 na próxima, acorda 10 minutos mais cedo. A Lisiane agora acorda cedo todos os dias. Tá aí arrasando no resultado. Entendeu? Então, todo dia você faz alguma coisa relevante. Gente, aprenda a usar isso daqui. Agenda. Por que que eu falo para vocês usarem agenda? E hoje em dia, a gente. Ai, que bonitinha. A gente achei uma foto de mim quando eu era bebê, lá em Cuiabá, onde eu nasci. Que lindo. Hum. Quem diria que agora eu toda grande, mas eu já era gordinha, bochuchedinha, tá? Então vamos voltar lá ao assunto, né? Depois eu mando a foto para vocês verem. Por que que eu falo para vocês que é interessante vocês terem uma agenda? Por que que é importante vocês terem uma agenda? E não usar isso daqui como agenda, porque isso daqui ele vai te distrair facilmente. Isso daqui é muito fácil para te distrair, porque você vai olhar a tua agenda, aí você acaba respondendo uma mensagem no Instagram, responde uma mensagem no WhatsApp, responde uma mensagem disso e acaba entrando no Instagram, TikTok, Facebook, e se tiver mais redes sociais, Tinder, entra no Tinder e por aí vai, entendeu? Então, aí vai. Então, e outra coisa, tudo que você escreve à mão e você olha no final do dia e você não fez, você tem vergonha de si mesmo porque você não cumpriu com o que você se comprometeu em fazer. Então, por isso que eu falo que a agenda manual ainda é a melhor ferramenta, principalmente de um trade, né? Tenha agendado. Esse negócio de ter tudo na cabeça. Gente, eu tenho uma memória incrível. Vocês sabem disso. Eu tenho uma memória que eu lembro, assim, até de coisas de anos atrás, vou saber. Se duvidar, eu lembro até a roupa que vocês estavam usando no primeiro dia que eu conversei com vocês. Entendeu? Então, eu tenho uma memória muito boa. Mas mesmo assim, eu não utilizo a minha memória. Eu faço minha agenda. Por quê? Porque aí é muito mais um compromisso. Porque se eu escrevi, eu tenho que fazer. E eu não durmo enquanto eu não cumprir 80% das agendas. Tanto que quando eu terminar essa aula hoje, por causa de várias coisas que aconteceu, que tá todo mundo sabendo que eu tô com um problema familiar, familiar doente, minha mãe tá fora, então, assim, por causa disso, eu passei o dia fazendo várias coisas. Eu vim aqui em cima da hora, tomei um banho, coloquei a camiseta e vim aqui, né? Em cima da hora. Depois dessa aula, eu ainda tenho coisas que fazer, tenho coisas para terminar. Mas, assim, eu tenho vergonha de chegar no final do dia e olhar e eu não completei a minha agenda. Então, hoje eu quero que vocês ativem de novo essa confiança em vocês. Em primeiro lugar, para vocês ativarem essa confiança, vocês precisam anotar as mentirinhas que vocês fazem. E depois levar a sério tudo que vocês escrevem, porque é um compromisso com vocês, com a pessoa mais importante da sua vida. E é o que eu falei, você não precisa fazer nada mirabolante da noite para o dia. É 1% todos os dias, como o Patrício sempre diz, é 1% todos os dias. E hoje, eu quero que você entenda que você é uma pessoa especial, que todos vocês são especiais. E não estou falando para bajular ninguém, gente. É porque existe sim um significado para isso. Se nós estamos hoje aqui, se todos nós estamos reunidos, foi porque algo maior que eu e você permitiu que nós estivéssemos aqui. E eu acho assim muito bonito uma coisa assim que eu vou até comentar para vocês. Eu já comentei, né? Vocês sabem que eu tenho um mentor rabino, né?
E eu estou aprendendo muito com ele, muito sobre a cultura judaica, principalmente. Eu já comentei que eu estou fazendo esse curso com esse mentor rabino. E ele traz muito da cultura judaica. E ele falou, né, que para os judeus, o dia do aniversário é a coisa mais importante que existe. O dia do aniversário é a coisa mais importante que existe. E assim, eu trouxe esse detalhe aqui, a Ludmilla não está aqui presente, né? Mas hoje é aniversário da Ludmilla. Aí eu perguntei para ela se ela iria fazer alguma coisa importante. Ela falou para mim que não, porque ela não gosta muito de aniversário. Que para ela não é uma data legal aniversário. Lembrando, falando nisso, daqui a 2 dias temos uma gata maravilhosa que vai estar de aniversário também. E na cultura judaica, fala assim que o aniversário é muito importante, porque esse dia foi o dia que Deus decidiu que o mundo precisa de você. Entendeu? Então tem um significado, um portal energético e espiritual em cima da nossa data de aniversário. E é uma data importante. Não é uma data para a gente ficar triste, é uma data para a gente realmente comemorar. Não comemorar pelo ano a mais ou a menos de vida, né? Porque tanto faz, né? Sim, comemorar o fato de que existe algo maior que todos nós e que sustenta todo esse planeta Terra e que acredita em você. Foi esse alguém que te deu o sopro de vida. Então, se você está aqui, é porque esse alguém confia em você. Então, aí tá, o primeiro passo para que você comece a acreditar e que você comece a se amar, se respeitar e ligar essa luz que cada um tem dentro de vocês, que a gente fala nas meditações das luzes e tal, ligar essa luz que tem dentro de você, é exatamente primeiro, ó, sabe? A primeira, não adianta, você pode vir tentar me debater com qualquer coisa, mas eu não vou fazer por isso, por aquilo. Gente, acho que esse motivo que eu falei para vocês, de que Deus acredita na gente, e se a gente consegue abrir os olhos, isso também é da cultura judaica, que quando a gente abre os olhos é porque ele ainda confia na gente, né? Então, se isso é motivo suficiente, isso rebate qualquer crítica e qualquer conversa contrária, né? E isso bate qualquer conversa contrária. Então, hoje eu quero que vocês tenham em consideração isso, que a gente não está aqui nessa terra por um acaso. A gente não está aqui por um acaso. E outra coisa, eu escuto muito, se Deus quiser, gente, Deus já quer. Eu sempre falo, Deus une propósitos. E se nós estamos aqui reunidos com o mesmo propósito, com a mesma visão, onde a gente está abrindo as portas, onde eu estou aqui para ajudar vocês, tem uma comunidade incrível, tá todo mundo aqui que já está evoluindo, está aí para se ajudar, tá todo mundo aí para poder ajudar. Então, se existe isso daí, já é uma resposta de Deus. Só que você precisa aprender a valorizar. A gente quer questionar tudo, a gente quer botar defeito em tudo. As pessoas, a gente pode apresentar 10 vantagens para uma pessoa, 10. De repente, no meio dessas 10 uma falha, o ser humano não vai olhar para as outras 9. Sempre vai olhar o problema desse um aqui, entendeu? Sempre esse um aqui vai ser o problema. Não vai olhar para os 9 benefícios que tem. Entendeu? Então, assim, vocês têm que aprender a entender que a gente está num plano, que às vezes as portas estão na nossa frente e você que não está sabendo aproveitar. Entendeu? Então, assim, vamos acender essa luz. É isso que eu quero que vocês acendam essa luz. E que vocês, primeiro lugar de tudo, para vocês acenderem essa luz, que vocês comecem a cumprir com tudo aquilo que vocês prometem para vocês mesmos. Porque o resultado vem aí. Eu fazer aquilo que eu fiz para mim. Isso vale não só para o trade, mas para a vida. Quando você chega, vai para o gráfico, você fala, hoje eu vou operar, fazer 2 entradas, hoje eu vou entrar só se o mercado fizer isso. É isso que você tem que fazer. É isso que você tem que fazer. Você não pode deixar de cumprir o acordo que você fez com você. Esse é o primeiro passo para gente trazer a autoconfiança de volta para gente, tá? O segundo passo é admirar e não invejar. E eu vou falar que aqui nesse mundo de trade é muito comum, mesmo que de maneira inconsciente, a inveja bater. Gente, eu vou falar para vocês que eu também várias vezes, por isso, inúmeras vezes eu deixei de seguir todo mundo, porque, tipo assim, a minha estratégia eu consigo pegar muito mais ponto, mas eu não tenho a mentalidade de operar, de repente, com a quantidade de contrato que o fulano tem. Entendeu? Eu sei que a minha estratégia me ajuda, me permite a pegar mais, mas eu não tenho mentalidade. Então, muitas vezes a gente começa a se comparar, e a gente não pode se comparar. Cada um tem o seu processo, mas sempre quando não fica acomodado, né? Tipo, eu tô vivendo o meu momento, as minhas dores, mas se acomodar. Não, gente.
Teu maior desafio, tua maior competição é você mesmo. Então você tem que todo dia ser melhor que ontem, entendeu? Hoje eu dei o meu melhor. Ah, hoje eu tomei um loss e ontem não tomei, só que hoje eu fiz, eu cumpri o plano. Então aí você foi melhor que ontem, mesmo que você hoje saia com loss. Eu achei muito interessante que esse dia a Elisiane tomou um loss mínimo, 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 mínimo. Não foi, Elisiane? Acho que foi de R$ 10 que você tomou um loss. E ela me chamou e ela falou assim, Flávia, hoje eu não tive gain, hoje eu fiquei no loss, só que para mim esse loss tem um sabor maior do que um gain grande, do que um recorde talvez, né? Por quê? Por causa que num dia como aquele que ela tomou um loss de R$ 10, com certeza era um dia que ela perdia a cabeça e ela perdia a conta dela. E aconteceu inúmeras vezes. Então, assim, ela percebeu de que realmente ela evoluiu, de que ela... Quer falar oi? Ela percebeu que ela evoluiu. Oi, Oi. oi, Já Gui. foi. Hum. Botou a imagem na parede. Oi, boa Oi. noite. Ele é assim, ele vem e fala oi, já foi, depois ele pergunta se vocês responderam e quem respondeu, sabe? Ah, ele é engraçado. Só colocando uma adenda, ele me acordou 2 horas da madrugada. Mãe, o que foi? Não tenho desodorante. Eu preciso amanhã na escola, eu preciso de desodorante. Eu tive que levantar 2 horas da madrugada, sair na farmácia para comprar desodorante. Aí, agora, eu acabei de chegar numa loucura que tava. Mãe, eu preciso levar 100 brigadeiros amanhã na escola. Faltando 10 minutos para começar a nossa aula. Mas tudo bem. Mãe com seus adolescentes, né? Mas tudo bem. Vamos lá, continuando, né? E aí, o que que eu falo? Então, a gente precisa admirar. E uma coisa que eu aprendi dentro do meu processo, não só de trade, mas da vida mesmo, que a gente tem que aprender a admirar aquela pessoa que está no nível em que a gente precisa, que a gente quer chegar. Ao invés da gente. E é muito fácil as pessoas criticar a gente, principalmente no na internet. A gente posta uma coisa, as pessoas vêm te criticar, vêm falar, vêm duvidar. Que nem eu falei que estava contando para vocês a história da Lindsay. A Lindsay fez um super game, né? E só porque ela colocou um gráfico de 2 minutos para tirar foto e colocou lá, né? Sei lá, ela esqueceu de colocar. Choveu de gente me mandando mensagem. Ah, a Lindsay não era tua aluninha preferida? Olha só, ela tá operando em 2 minutos, não era para operar no 5. Entendeu? As pessoas, para te criticar, para jogar pedra, para achar defeito, todo mundo tá aí. Mas agora, para tipo, te admirar, falar, nossa, eu quero ser como essa pessoa. Eu abençoo, e eu aprendi isso na igreja, né? Que você tem que abençoar aquela pessoa que você quer chegar a ser. Se você vê um carro bonito aí na rua, você não ficar com raiva. Ah, meu amigo tem aquele carro bonito, não ficar com raiva. Você tem que abençoar aquela pessoa. E a inveja é uma coisa assim que. E eu vou falar, ah, não, não tenho inveja. Gente, é uma coisa que pega em todo mundo. Pega em todo mundo. Então, assim, querendo ou não, ou até mesmo a comparação. Então, assim, uma coisa que vocês têm que aprender a cuidar muito. Quando vocês veem que um coleguinha está tendo um resultado que você ainda não consegue ter, se alegre por ele, abençoe, fala, nossa, eu abençoe essa pessoa, logo vai ser minha vez. Entendeu? Não tentando colocar para baixo ou buscar defeito, porque isso que mais acontece. Ou atormentando o colega. O que que você fez para poder ter resultado? Gente, o colega sentou a bunda na cadeira, estudou? É isso? Entendeu? Tipo, não tem fórmula mágica, não tem uma pílula. Eu gostaria, porque eu juro para vocês que se eu pudesse criar uma pílula mágica, eu ia criar essa pílula mágica, né? Mas não existe. É o básico bem feito todos os dias. É não errar no que precisa ser feito. Vou fazer diário, vou cumprir as regras, vou seguir meu plano de trade. É sobre isso, gente. Então não tem como. É o básico bem feito todos os dias, né? E essas são as duas coisas primeiro que vocês têm que fazer. Para vocês aumentarem a autoconfiança de vocês, primeiro vocês têm que cumprir o que vocês prometem. Aí vou de novo focar na agendinha. Cumpra o que vocês coloquem nessa agenda, né? Admirem e não invejem. E agora vai um terceiro, que é a virada de chave. Vocês imaginam o que que é? Alguém sabe o que que é? Compartilhar o conhecimento. Sim, gente. A partir do momento que você compartilha, que você ajuda uma pessoa que está com dificuldade, você vai ver que você vai crescer junto.
entendeu? Você vai conseguir crescer junto. Uma pessoa que está com dificuldade, que está com menos de você, e eu vou falar para vocês, eu acho que hoje vocês estavam lá no Discord, vocês ouviram minha história. Quando eu comecei a dar aula, quando eu dei aula na primeira vez, eu operava com 8 contratos. Quando eu comecei a dar aula para a Nath lembra, eu estava com 10, 8, 10, eu queria ir para 20. E ela acompanhou essa luta minha de ir para 20. Lembra, Nath, que eu falava que eu não conseguia operar com 20? E você falou para mim, então, Flávia, vai com 12. Vai com 13, Flávia, depois você vai com 20. Todo mundo acompanhou a Nath, eles estavam Sim. nessa época que eu estava nesse período aí. E como que eu cresci? Foi por ajudar as pessoas. Foi por puxar, por entregar além do que, assim, lógico, eu vendo minhas mentorias, mas eu entrego além. Eu acho que todo mundo já viu isso, eu entregando além do que realmente custa. Quantas vezes eu chamo, eu pergunto, eu tô aí, eu entrego além, eu presenteio, eu faço isso, vamos lá, a gente tem isso. Então eu entrego além. Eu acho que isso é o segredo que me fez entender muito rápido, que me fez assim evoluir de uma maneira muito rápida. E eu consigo ver, por exemplo, com os meus alunos, todos aqueles que conseguem ajudar, conseguem compartilhar os outros, crescem bastante. Entendeu? Por exemplo, os guardiões, né? A Jaque, cadê a Jaque? A Jaque é um exemplo vivo disso. Depois que ela começou a compartilhar, ver as dores dos outros, ela começou a realmente evoluir. E sabe? E é tão interessante porque a Jaque fez um replay com o Everson na sexta-feira. E sabe o que que ela falou para mim? Flávia, eu vi que o Everson está precisando da nossa ajuda. Ela falou bem assim para mim. Eu vi que o Everson está precisando da nossa ajuda e eu me coloco à disposição de ajudar ele. Porque ele é uma pessoa bacana, ele é uma pessoa que vai evoluir. Ó, já tô te falando, Everson, a Jaque se comprometeu comigo. Então, qualquer coisa você pode chamar ela. Ela falou assim: eu vou ajudar o Everson. Eu quero que ele vença. Ela falou exatamente essas palavras para mim. Ela falou exatamente essas palavras para mim. Eu cheguei até a me emocionar quando ela falou. E aí você vê, depois a pessoa começa a evoluir, aí a pessoa quer fazer, ai, mas o que que ela faz? Gente, quando a Jaque entrou na minha mentoria, eu perdi um aluno ficou bravo comigo porque a Jaque entrou na minha mentoria, porque falou um monte, a pessoa não gostava da Jaque, ficou brava comigo. Quando eu chamei a Jaque para trabalhar na minha equipe, teve muita gente que ficou brava comigo. Por que que eu chamo a Jaque? Por que que eu chamo a Jaque? Só que a Jaque, olha o coração da menina, entendeu? Olha o que que ela está querendo fazer. Ela se colocou à disposição e olha que a Jaque não tem tempo nem para respirar, mas ela falou, Flávia, tudo que eu puder ajudar. Quando estiver estudando, se o Everson permitir, se você me permitir, eu vou chamar ele. Eu falei, pode chamar, falei para ela, pode chamar à vontade. Ajude ele. Então a Jaque falou que ia fazer isso. Então isso é ter coração de ouro. A Lindsay é a mesma coisa. Ela fala assim, ela ajuda além do que ela deve ajudar as pessoas. Ela tem uma entrega, tá ajudando todo mundo. A Lisiane agora é guardiã. Nossa, gente, ela passa para mim relatório, ela ajuda, ela fala com todo mundo, ela anima aquela turma. E hoje a Lisiane está muito bem. Por quê? Porque ela está tendo essa autoconfiança nela, ajudando as outras pessoas. Então, assim, às vezes a pessoa tem vergonha de falar que está estudando trade, às vezes a pessoa. A gente não tenha vergonha. E ajudem quem está precisando. Tem muita gente nova, por exemplo, tem aí a Daiane. Cadê a Daiane que acabou de entrar? Daiane acabou de entrar para a turma, tem aí uns que estão entrando também. Então, assim, ó, vão lá, ajudem, porque vocês vão ver que a partir do momento em que vocês estão ajudando o próximo, que vocês estão transbordando na vida do próximo, vocês vão se ajudar também. Vocês vão evoluir também, porque você consegue perceber, às vezes, tua dor no outro. Você consegue, muitas vezes, ver a dúvida que o outro tem, você consegue, e às vezes você nem sabe que você tinha, e você começa a ver também isso. Então, uma forma muito importante é isso. Então, assim, se ajudem. Porque, assim, a maneira de você crescer e a maneira de você evoluir é isso. Tem gente que quer esconder só para ele, tô ganhando, não quero saber dos outros. Eu ganhando tá tudo bem, entendeu? Tô ganhando, tá tudo bem, entendeu? Tem gente que fala isso, entendeu? Então é isso que vocês têm que fazer, é ajudar a pensar no outro, porque é o mandamento de Deus. Deus fala, né, que você tem que amar o teu próximo, ajudar o teu próximo, entendeu? Como assim mesmo. E todo mundo no momento precisou de ajuda. Não tem aqui quem falar, ah, eu fiz do zero tal coisa. Eu criei minha estratégia, sim, mas eu tive ajuda no meio do caminho, tive ajuda do meu pai, tive ajuda de várias pessoas que estudavam comigo quando eu não conseguia mais, lá no começo, quando eu estava cansada. Eu chamava várias pessoas, eu acho que a Débora tá aí, ela sabe, o Alan, lembra que o Alan estudou comigo lá no meu começo, né? Entendeu? Ele estudou comigo lá no meu começo. Várias vezes a gente passava noites estudando o gráfico. Então, assim, a gente tem ajuda.
todo mundo precisa de ajuda, né? E ninguém é tão sábio que vai falar que não precisa, nem ninguém é tão, falar assim, tão burro que vai falar que não tem nada para ajudar, né? Então é isso que vocês precisam entender. Quanto mais vocês ajudarem, quanto mais vocês estiverem compartilhando com outras pessoas que vocês estão fazendo, mais vocês vão crescer. Outra coisa, cuidem de vocês, cuidem da mentalidade de vocês. Para de faltar de respeito com vocês, para de falar mal de vocês. Ah, mas eu sou burro. Ah, mas eu sou isso, mas eu não consigo, mas eu não vou. Não, gente, começa a fazer palavras positivas e a agir a favor daquilo que você fala, né? Também, que nem eu falei no começo, de nada adianta você falar deu tudo certo, mas você não está fazendo o mínimo para dar certo, né? Começa a falar. E começa a falar com você mesmo, né? Tipo, com respeito com você mesmo. Eu me amo, eu respeito o que eu falo comigo, eu não sou burra, eu sou uma pessoa inteligente e eu vou conseguir. Custe o que custar, eu vou conseguir, eu vou dar o meu melhor. Eu tô no caminho. É isso que vocês têm que fazer, né? Então, assim, toda vez que a gente transborda, quando. Exatamente. Você tem que transbordar na vida das pessoas e honrar as pessoas, né? É, e é sobre isso. Era isso que eu queria falar para vocês, para que vocês recuperem a autoconfiança, porque no trade é muito, 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 muito importante ter essa autoconfiança. É muito importante vocês terem isso em mente, né? Confiar em vocês, trabalhar isso. E não ser o Ted Williams da vida, né, gente? De não olhar para o erro, humildade, não estou conseguindo, não estou errando, chamar as colegas aí que já estão conseguindo. Isso daí não é feio, gente. Isso não é feio, não é vergonhoso. Isso daí é uma coisa muito honrada, quando você admitir que você não consegue pedir ajuda. Então, isso é essencial, principalmente dentro dessa profissão que move todos os sentimentos. Tá bom? Podemos tirar uma foto, então, para finalizar? Deixa eu tirar uma foto aqui. Ô, Fábio, eu posso contar rapidinho o que estava passando na minha situação? Pode, claro. Então, eu cheguei um pouco atrasado e peguei justamente na hora que você estava começando a falar sobre o TED aí, né? É lógico, graças a Deus, meu caso não é igual ao dele, que se envolveu com droga e tudo, mas eu ainda estou um pouco com uma dificuldade enorme na minha mente, porque assim, eu tenho um trabalho fixo à tarde. E na parte da manhã eu presto serviço, sou prestador de serviço, né? Então acaba não sobrando tempo para operar e estudar. Só que na minha mente eu estava contando exatamente o quê? As mentirinhas. Porque na verdade eu tenho que fazer uma escolha, né? E aí quando você contou essa história aí, eu falei assim, caramba, eu acho que se eu não tomar uma atitude, né? Eu vou ficar nessa mentirinha. Ah, hoje eu não posso porque eu tenho que atender aquele cliente. Ah, hoje não vai dar porque aquele outro cliente me recomendou esse. E aí nunca Nunca vai eu conseguir. paro de... Nunca. Porque assim, eu já tô isso já tem até mais de anos, né? E é sempre nessa forma. Valeu, muito obrigado, viu? Vou te contar só uma coisa, Paulo. Tem uma moça bonita aí no canto, Natália. Ela trabalha com escala. Ela às vezes trabalha de madrugada, às vezes ela trabalha de manhã, às vezes ela trabalha à tarde. Ah, às vezes ela trabalha de manhã, às vezes à tarde, sábado, domingo, inverno. Muitos invernos ela já passou longe da família dela, longe da cama quentinha dela. E eu vou te falar uma coisa, ela é a primeira que me entrega as tarefas. Todas as vezes que eu passo tarefa, ela sempre foi a primeira. Então, ela sempre deu um jeito de estudar. E além disso, além do trabalho dela, ela tem uma filha adolescente. Quem tem filho adolescente sabe o que que é adolescente. É um dia, todo dia tem uma história nova, né? Tem o marido dela, tem a família dela, tem compromisso na igreja, ela tem a empresa da família dela, tem uma empresa familiar. Tem dias que, tipo, entregador lá da empresa dela não tá, ela tem que fazer trade entregando marmita, só para você ter uma ideia, né? Então, assim, a vida dela é bem corrida. Então, só que ela não conta mentirinha para ela.
ela vai e assume. Então, assim, a gente dá um jeito. Quando a gente quer, a gente dá um jeito. A gente dá um jeito. E assim, eu posso falar de vários aqui, vários, por exemplo, o Jairo. O Jairo, ele trabalha agora, ele está em época de colheita. Então, assim, ele vive corrido, mas ele é o primeiro que me entrega as tarefas também aqui no desafio. Entendeu? Tem o Jairo, tem a Lisiane. A Lisiane, ela também tem a empresa dela, mais de 20 anos ela tem uma empresa, tem família, tem compromisso na igreja, ela tem dois filhos adolescentes. O marido dela tem empresa, ela que administra, é síndica. Então, assim, arruma um jeito também, arruma um tempo. Então, nós somos movidos pelas nossas decisões, pelas decisões que tomamos e o que a gente coloca como prioridade na nossa vida. Então, provavelmente o trade agora não está sendo prioridade para você, porque está confortável, talvez, o que você está ganhando, entendeu? Talvez você não goste, mas é algo que você tem certeza que vai sair. Então, o trade talvez seja algo incerto. Então, assim, a partir do momento que você ter o trade como plano A, mesmo assim, tendo o teu trabalho por fora, mas você colocar ele como plano A inegociável, que não tem como dar errado, eu vou fazer dar certo, custe o que custar, ele vai acontecer. Agora, o Patrício acabou de levantar a mão, mas eu já ia falar do Patrício. O Patrício, ele trabalha, Patrício e Heraldo, os dois trabalham de plantão. Ele, sem dormir, ele opera, às vezes ele... E ele é o que mais faz replay, tanto que eu quero aproveitar aqui, né, parabenizar o Patrício, a evolução dele é nítida, a quantidade de replay que ele está fazendo, está pagando o preço, o resultado já está aparecendo. Pode falar, Patrício. É, hoje eu passei lá no grupo do nosso aqui da mentoria com a Flávia, que hoje foi o melhor dia que eu operei. Só que eu não contei que assim, eu saí do plantão às 7 horas da manhã, aí quando foi às 7h30, eu entrei na 23 de Maio, uma avenida bem movimentada aqui em São Paulo, para Flávia que não conhece, e eu peguei um buraco com a moto, estourou o meu pneu. E aí eu fiquei lá me socorrendo, fui arrumar um borracheiro, tudo. Parece Então, um assim, podcast. no final, era um dia que eu não ia nem operar, porque eu já estava cansado, de saco cheio. Eu sentei na frente do gráfico, já era 9 horas e ponto, fiz a minha oração, me concentrei e foi o melhor dia de trade que eu fiz. Na força do ódio, foi o Na melhor dia. força. Então, é assim, a gente tem que esquecer mesmo do que passa. Serviu só de alavanca para fortalecer. Exatamente. Esses dias também a Lisiane, ela teve um problema antes de operar, exatamente os minutos antes de operar, e tipo, ela pegou e fez uma entrada maravilhosa. E ela pegou e me chamou assim, e falou, Flávia, em outros tempos eu não faria isso. Então, assim, para mim, ela pegou e usou isso de alavanca também, sabe? Pegou, usou aquela raiva que ela tava antes de operar e foi, assim, um dos melhores trades que ela fez também, bem conduzida. Então é isso, é você não contar a historinha triste para você e fazer acontecer. É isso que vai fazer você evoluir dentro desse mercado financeiro. Bom, já tirei a foto. Alguém quer falar alguma coisa antes de eu entregar um recadinho aqui? Essa questão da história triste, acho que é similar a tipo um viciado, assim, vai. Para um familiar conseguir internar esse viciado, acho que o primeiro passo é ele reconhecer que ele tem um vício e aceitar a internação. Se a gente reconhecer que a gente conta as mentirinhas, eu acho que já é o primeiro passo para a gente parar de contar as mentirinhas. Então, tem o estágio anterior que é a gente perceber, reconhecer para mudar, né? É engraçado, a minha história, eu acho que não é tão complicada quanto a do Patrício, mas hoje também foi uma situação engraçada assim, né? Hoje foi o retorno lá com quem acompanha a história aí, uma questão familiar de saúde da minha filha. Hoje foi o retorno com a médica, né? Então, aquelas notícias que não são muito fáceis de ingerir. E a gente sai às 4 da manhã. O Patrício conhece aqui São Paulo, ela trata ali na Sumaré, eu moro em Guarulhos, então Marginal Tietê, todo esse trânsito aí. E cheguei 8h40, só que eu tinha deixado o meu gráfico preparado antes, ontem à noite. Eu gosto de fazer no dia para ficar fresco, mas como eu sabia desse compromisso, preparei ontem à noite. Cheguei 8h40, ou seja, quase na hora do mercado abrir. E por incrível que pareça, também hoje foi a melhor. Eu até mandei um áudio para a Lindsay, eu falei que foi a melhor operação em toda a minha história de mercado. Eu nunca tive um resultado tão positivo num só dia. E foi uma situação semelhante, assim, né, do Patrício, da Elisiane, que você passa por uma situação no dia e esse dia te entrega o resultado. Só que ontem eu fiz uma oração nesse sentido, né, para Deus, assim, para justamente para
deixar minha cabeça organizadinha para eu não fazer coisa errada, né? E graças a Deus deu certo. Inclusive, deixa eu mostrar, minha filha tá aqui. Essa aqui é a mocinha que operou. Tá Oi, aqui, mandar beijinho para todo princesa! mundo. Joga Que beijinho. linda! Uhum. E Oi! Oi. pai pôr o microfone para ela ouvir todo mundo. Pronto, agora ela tá ouvindo vocês. Dá Oi, beijinho, filho. princesa! Oi, boa Tudo noite. bem? Ah, oi! Nossa, nem parece que operou, já tá por aí já. Nossa, Tá querendo pular. O médico falou: olha, ela não pode fazer educação física, não pode não sei o quê, não pode não sei o quê. Ela, doutor, eu posso fazer espacate? Eu falei: ai, meu Deus. ah, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Ah, é que legal que ela quer fazer educação física, porque o meu gordo, ai, bom, sua mãe, né? Então, sem comentários, né? Ai, que bom, gente. Eu fico feliz com vocês, né? Pegar as nossas dores e transformar Eu sei que não é fácil, né? Todo mundo tem a sua história. E assim, pegar e invalidar. Uma vez eu tive um aluno, eu acho até engraçado, ele não tá mais, não faz mais parte aqui da nossa comunidade, ele saiu. Eu acho que todo mundo vai lembrar, o ano passado, justamente perto do Natal, a gente teve uma dor de cabeça com ele. E aí ele pegou e falou assim que tipo que a minha história tipo não tinha nada a ver, porque eu realmente não sei o que é sofrer, porque ele sofria muito mais, né? Gente, não tem como, cada um tem a sua história. Ninguém pode pegar e se comparar. Minha história de dor para mim doeu. Gente, eu quebrei, eu fali. Eu estava aqui sendo pressionada pelos meus pais, né? Então, assim, essa era a minha dor e para mim era a pior coisa que podia acontecer comigo. Entendeu? E aí você pega e falar que a minha dor era menos que a dele, não tem como, cada um tem a sua história. Então, assim, a falar, por exemplo, que o sacrifício da Nath é maior que talvez do Everson, não pode ser, porque cada um vive a realidade que pode, cada um suporta até onde consegue, né? Então, é uma coisa difícil, né? Cada um carrega a sua cruz. Mas aí a gente tem que fazer, o que a gente tem que fazer é deixar essa cruz mais leve, né? A gente assumir a responsabilidade dessa cruz e deixar ela mais leve, tá bom? Bom, gente, eu já falei demais, eu tenho coisas que fazer ainda. Eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui presentes e quero reforçar, gente, o curso de rejeições está aberto só até amanhã. Depois não adianta querer falar, não tem, tá bom? É só até amanhã, não entrou, não entra mais, acabou, pronto, tá? Então, quem quiser, me chama. Quem quiser uma condição especial aí, chama, me chama ou chama a Jaque, que a gente vai ter uma conversada aí, a gente vai ver o que que a gente pode fazer por vocês, porque eu quero que vocês vençam esse mercado financeiro, tá bom? Beijão, pessoal. Até mais. Bom descanso a todos e bora destruir esse mercado. Amor, boa Meu noite. Deus, Jesus! Amém, Bora! amém, Bora! Oi. Ó, não, vamos de amém. novo, vamos de Deus novo. Bora abençoe. destruir esse mercado. Bora! 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 Bora. Demorou. Melhorou, melhorou, melhorou. Não tá 100%, mas melhorou. Beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Tchau.